Estamos começando pela TV Câmara de Tupã mais um programa Ponto de Vista. Um programa em que nós recebemos convidados, vereadores, para que a gente possa falar de um assunto de interesse da nossa comunidade. E o assunto de hoje é extremamente importante e interessante. Nós vamos falar sobre ciência, sobre astronomia. E vamos entender um pouco o que é essa ciência, qual a sua função no dia a dia, para a nossa sociedade. Inclusive, nós temos um clube de astronomia aqui em Tupã e com aulas sendo oferecidas. O motivo desse encontro, então, é para a gente falar sobre isso. Como convidados, nós temos o vereador Antônio Carlos Meirelles e que trouxe para falar para a gente, ele que é professor de astronomia, ele que é uma pessoa conhecida na nossa cidade, que é o Denis Trizóglio, que vai falar para a gente sobre essa questão da astronomia, nos mostrar a questão da relação do homem com o céu, com o espaço, com as estrelas, para que a gente entenda um pouco mais esse planeta em que nós vivemos. Primeiro, vereador, prazer em recebê-lo aqui para falar de um assunto que é muito interessante, né? Ciência e a questão da astronomia. Obrigado, Rogério, obrigado, Denis. Que assunto importante. Muitas vezes eu gosto muito daquela frase assim do Charles Chaplin, que fala assim que quando você olha para a lua, você vê a beleza de Deus, né? Aí quando você olha para o sol, você vê a força de Deus. E quando a gente olha a Terra do outro ângulo de foto da NASA, você dá um nó na cabeça. E para falar um pouquinho dessa grandeza, a gente vê que realmente no universo a gente é pequenininho. Então, o Denis desenvolve um belo trabalho nesse clube da astronomia e é uma matéria importante e eu vim aqui agradecer o convite e que você possa falar aí desse clube da astronomia. Denis, prazer em recebê-lo novamente aqui na TV Câmara e para que a gente entenda, né, de início, o que é astronomia, né? Primeiro as pessoas até confundem, né, o nome, astronomia, muitas vezes fala astrologia, que é algo que não tem nada relacionado assim com essa ciência. Explica para a gente o que é astronomia, a sua função na vida das pessoas e o que ela nos ajuda, né, a entender o nosso mundo. Seja bem-vindo. Pois não, obrigado pela oportunidade. A gente está iniciando o 16º curso de astronomia. Esse é um trabalho voluntário que a gente exerce com sucesso. A gente já formou inúmeros jovens e pessoas de todas as idades. E a astronomia é a ciência dos astros, assim, o estudo que fascina os homens desde os primórdios, não é verdade? Então como a nossa astronomia é amadora, porque a astronomia mesmo é muito cálculo, muito difícil, né, para curso de faculdade. Então a gente faz a iniciação assim, que os alunos eles vão assim aprender a entender, entender o que eles estão vendo, assim, saber o que são as estrelas, as distâncias, os 5 planetas, diferenciar os 5 planetas. Todo aluno nosso lá sabe identificar os 5 planetas visíveis. E além disso, a gente se aprofunda, a gente tem aula assim depois que eles já estão mais assim familiarizados, a gente avança assim para o estudo de binóculos, que já é mais a profundidade do céu, e o telescópio, que é o ponto final, onde você vai ver assim o Saturno com os anéis, Júpiter com as 4 luas. Você vê, a gente é abismado assim com a falta de informação. O Galileu, em 1609, com o telescópio que ele construiu, ele viu as 4 luas de Júpiter, e o Europa, Ganimedes e Calisto. Isso a gente vê lá todo dia lá com a nossa lunetinha, e a gente acha assim que toda escola do Brasil deveria ter uma luneta, assim, um professor que uma noite clara dentro da cidade é possível ver esses planetas, assim, sabe? Isso aí é um início, assim, um fascínio para o jovem, assim, uma coisa, porque a gente sabe assim que muitos jovens vão para a música, outros para o esporte, outros para a literatura. Agora, dá uma chance para a astronomia, né? Pelo menos a pessoa sai. Depois que você acostuma, você não vai dormir sem dar uma olhadinha se o planeta já nasceu, se a Lua é fascinante, estudo da Lua. Enfim, é uma coisa muito abrangente e eu recomendo a todos. E é uma ciência que inspira, né? Você falou da música, o músico tem a estrela, tem o luar, tem as noites como inspiração. O poeta tem também como inspiração, né? Então isso fascina o homem desde que ele se entende, né? Isso. Todo poeta que eu conheço, assim, os antigos, eram estreleiros, né? Chamam poetas estreleiros, né? Que a gente fala, né? E uma das lições da astronomia é a humildade. A gente aprende a ser humilde, porque você vai entender a dimensão do universo. A gente frisa bem assim, a pessoa saber
O nosso tamanho, a gente é um pinguinho, um grãozinho de areia num deserto, assim, muito menos ainda. Entende? Então você vê que o homem assim tão soberbo, orgulhoso, a hora que ele vê a sua dimensão diante do universo, ele toma um choque, assim, saber que a coisa é mais profunda, né? Então, e o nosso curso, assim, a gente não discute tema, os pais que quiserem levar os filhos, assim, vão ficar tranquilos, porque a gente não discute, assim, assuntos polêmicos, a gente não envolve política, religião, é a ciência básica, assim, que para não influenciar nada errado para ninguém. É a ciência da observação descobrir. Descobrir, a descoberta, né? E aí agora a gente tem a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é uma coisa fascinante. Muitos jovens nossos já fizeram, inclusive com medalha. Agora, o que chamou a atenção do vereador, né, além de ser uma ciência extremamente interessante, foi que vocês estão na 16ª edição. Parar para observar está cada vez mais difícil, né? Com a vida corrida, hoje a tecnologia, né, muitas vezes nos mostra. Mas essa possibilidade de observar, de manter esse contato, há 16 anos fascina as pessoas aqui na nossa cidade. Fascina. Tem pessoas que desde o primeiro ano não saíram mais, assim, que estão lá com a gente desde o começo, né? E não há contraindicação, assim. A astronomia... A gente tem o privilégio de estar no interior, porque as grandes cidades são muito iluminadas. Então, em São Paulo, por exemplo, minha mãe mora lá, você não consegue ver o céu, né? Mesmo uma noite clara. E aqui a gente se afasta um pouco do centro, a gente tem a possibilidade, quando a gente faz aula no aeroporto há 16 anos, embora no começo era muito mais escuro. Agora eles iluminaram a rua, construíram hangares, e já prejudicou um pouco, né, da luz. Mas ainda dá para estudar, ainda está bom ainda. Tem coisas, né, vereador, que só o interior proporciona, né? Como um curso como esse, né? Eu estava passando agora aqui na memória, recordando, eu sempre morei no sítio. E eu sempre olhava, o nosso olhar sempre para o céu. Então a gente, as Três Marias, o Cruzeiro, Vênus ali na parte da manhã, ao entardecer. Então sempre olhando. Hoje, igual o Rogério falou, hoje a gente quase não olha para o céu, né? Então a gente aproveita, até minha esposa falou assim, olha, eu quero fazer o curso, então. E amanhã eu vou levar ela lá. Que hora que começa lá o curso dele? Ô Denis, né? Fala pra gente, né? O vereador lembrou bem, o curso começa a partir do dia 20, né? Amanhã, dia 20 de fevereiro. Quais os dias, os horários, quem pode participar? Fala um pouco pra gente do curso. Então o curso é o seguinte, o curso começa amanhã, dia 20 de fevereiro, às 20h30 horas, a gente vai sair do Índia Vanuiri pela Guaianazes. Parece que a gente conseguiu, o Renato, o secretário, conseguiu um ônibus para a gente não sabe quantas pessoas vão, mas a gente tem vários carros para levar de carona lá para o aeroporto. Então nós vamos arriscar, todo ano a gente começou em classe, esse ano vamos arriscar fazer a primeira aula já prática lá no aeroporto. Vamos torcer para o céu ajudar, o tempo anda esquisito e tal. Daqui até o fim do ano, até dezembro, toda terça-feira tem astronomia. Toda semana, às terças-feiras? A partir das 8h30? 8h30, a gente faz, geralmente, quando a lua está muito forte, a gente faz uma aula em classe lá no Índia, a gente já faz 4 anos lá, e lá a gente faz explanações sobre o sistema solar, passamos vídeos assim Enfim, agora, o curso é gratuito, não há obrigatoriedade nenhuma. Além de você vai o dia que você quiser, nós não temos presença, cobrança, prova, nada. Além de ser gratuito, a gente fornece o material de graça. Que ele vai utilizar lá. São cartas celestes, catálogo de estrelas, constelações, a bandeira do Brasil, que é uma aula que a gente faz todo ano. Então a gente aborda a parte teórica. E no campo a parte prática, né? Tendo estrela... A gente tem, quando a gente começou, a gente tinha uma lanterna assim no escuro, o facho era facho grosso, a gente apontava. Hoje a gente usa a caneta laser, que foi um avanço significativo, porque o feixe da caneta, ele toca, assim, visualmente toca a estrela. Então eu desenho a constelação, eu pego o Escorpião ou o Órion e desenho, aponto estrela por estrela, digo o nome delas, assim. Então é uma coisa fascinante. Assim, você consegue na observação do céu apontar com a caneta laser agora. Legal. É como se tivesse ali um desenho, eu foco ali e te dou o traçado da constelação. Agora, eu já fui em algumas aulas, né? A gente até conversava aqui, acompanhei algumas, é muito interessante. E a gente percebe que participam pessoas de todas as idades. Todas as idades. Então já tivemos de 75 até 14.
Os jovens, assim, crianças, assim, o ideal seria que fosse com um responsável, pelo menos criança muito pequena que fica conversando e tal. Agora, a gente sai do Índia teve anos anteriores, a gente tinha um ônibus, toda terça-feira tinha um ônibus que levava nas administrações anteriores. No último ano agora, estava pouca gente, então a gente achou um exagero ter esse ônibus. Então, a gente dispensou, a gente tinha com nossos carros, né? Esse ano a gente não sabe o volume de pessoas, já teve época assim que tinha muita gente, então já faltou carona. Então a gente vai saber a partir de amanhã. Se tiver muita gente, nós vamos insistir com o Renato, com o seu prefeito, que se for possível, uma vez por semana, terça-feira, uma vez por semana, se ele disponibilizar, desde que precise. Se não houver necessidade, a gente se vira lá, como a gente fez esse ano agora. E você estava falando dos encontros, né? A gente fala aula, mas são encontros, né? Ou aulas que vocês realizam. E primeiro vocês explicam, com vídeos, com informações, o que as pessoas vão poder observar, e depois tem esse exercício prático de visualizar. Na verdade, assim, esse ano a gente já vai cair assim Só a primeira aula que nós vai já vamos, ser, né? Se tiver os céus lá, que vamos torcer para o céu abrir, né? Nós vamos já fazer a aula prática, primeira vez. A gente sempre começou em classe, explicou tudo. Esse ano eu vou fazer uma experiência diferente, vou tentar já ir para o campo na primeira aula, né? Para ver se a gente dá sorte, para motivar todo mundo. Porque se você tiver uma aula de astronomia, eu duvido que você não vai gostar. Entendeu? Você saber olhar uma constelação. Agora predomina o Órion, a constelação de Órion. O Órion são as Três Marias, que todo mundo conhece, mas acontece que é um desenho mais sofisticado. Não é? Você vai passar, você vai ampliar sua visão. É como andar de bicicleta, nunca mais você vai esquecer. Entendeu? Quando a gente observa o céu, daqui a pouco nós temos algumas fotos para observar, nós vemos, né, a Lua, que muitas vezes é visível a olho nu, as estrelas, algumas estrelas maiores, outras menores. Explica para a gente um pouquinho o que é isso. O que é uma estrela, na verdade, né? Ela tem aquele seu brilho próprio, sim. Algumas são maiores, outras menores. O que é aquilo tudo que nós conseguimos observar a olho nu, numa observação? Sim. Olha, todas as estrelas são sóis. Tirando os 5 planetas, que são estrelas também, que pouca gente sabe, muita gente não sabe, né? Que existem 5 estrelas, que elas não toda estrela cintila. Os 5 planetas não cintilam, porque eles refletem a luz do Sol. Então você vê assim, ó, Mercúrio, Marte, Júpiter, Vênus Mercúrio, Marte, Saturno, Júpiter, né? E você vê como estrela. Eles são vistos a olho nu? A olho nu. Você vê, tanto que as maiores estrelas são os planetas. Vênus, por exemplo. Estrela d'alva, né? Antiga Estrela d'alva é a maior estrela do céu, não é verdade? Depois Júpiter é a segunda maior estrela do céu. Aí vem Marte, o Saturno e Mercúrio, né? O Saturno, quando você vê uma estrela, não, você coloca o telescópio, você vê os anéis perfeitamente. Correto? As demais estrelas são todas sóis, como o nosso. Todas as estrelas são sóis. E existe muito mito sobre as estrelas, porque se fala... E o que é uma estrela? Ela permanece naquele local sempre? Sempre. É assim, ó, a configuração celeste é imutável para a nossa vida, assim, para a nossa vida de milhares de anos. Desde que nós nascemos até a nossa morte, é o mesmo céu? É o mesmo céu. É como se você tivesse um mapa pintado assim num telhado, que ele ficasse girando e aquilo não muda nunca. Por isso que é fácil, porque se houvesse mudança, aí ficaria muito difícil, né? O que muda são os planetas. Os planetas circulam dentro do zodíaco, que a gente identifica facilmente lá também. Então, basicamente é isso. Estrelas são sóis, todas são sóis. As maiores é uma mistura assim de proximidade. A maior estrela de todas é Sirius. Sirius está 8 anos-luz daqui. Que é a medida, né, de distância, né? De distância. A segunda estrela maior, chama Canopus, está 320 anos-luz. Ou seja, Sirius é uma estrela grande porque ela está próxima. Canopus é uma estrela enorme, mas então ela fica menor que Sirius pela distância. Porque se você colocasse uma do lado do outro, seria como colocar uma bola de ping-pong perto de um elefante, uma coisa assim, entendeu? Então, é uma mistura de distância com brilho e tamanho. A gente ensina cada distância de cada estrela que a gente... Agora, Denis, a Lua, o que é, né? As pessoas pensam, a Lua é um planeta, é uma estrela, o que é a Lua?
A Lua são satélites, assim, por exemplo. Nós temos a Lua, que é um estudo fascinante, né? Que a Lua, ela influencia a vida na Terra. Se não fosse a Lua, provavelmente não estaríamos aqui, porque ela ajudou a travar a inclinação do eixo da Terra, que é o que provoca as estações. Isso aí te ensina bem legalzinho. As estações do ano? Graças à inclinação da Terra que a Lua travou. Ela é muito grande, a Lua. Então, o efeito gravitacional, correto? E a rotação da Terra. Se você tirar a Lua daqui, a Terra gira 24 horas, ela vai começar a aumentar o giro e isso aqui fica inviável. Porque existe uma trava gravitacional entre a... Isso ocorre com várias, com o Mercúrio está próximo do Sol, ele sofre essa influência gravitacional. Então a Lua é a nossa assim, salvação. Ela é um quarto do tamanho da Terra, né? E a gente ensina a Lua, por exemplo, que a Lua, você só vê a face, a parte traseira, porque a Terra, ao mesmo tempo, ela prendeu a face da Lua assim gravitacionalmente. Então a Lua, ela tem uma rotação e uma translação. Ela está sempre, ela nunca vai mostrar... Você não vai ver a outra face da Lua. A não ser que você pegue já existe foto, assim, um foguete. Ô Denis, você já no curso, você presenciou o eclipse no dia do curso? A gente observou vários eclipses, assim, esse último agora da superlua, não foi visto aqui no hemisfério sul, foi só no hemisfério norte, né? Mas a gente já acompanhou eclipses inteiros, assim, da Lua, inclusive em casa, a gente levou a turma uma vez lá, fizemos uma festa, né? Que legal. Vereador, o senhor, né, falou que passou a sua infância na zona rural, e o homem do campo, na sua sabedoria, na sua observação, sempre respeitou, né, a Lua, né, para o plantio, para cuidar, né? Sempre teve essa relação, né? Exato. O papai sempre, na Lua, a Lua minguante, vamos plantar tal plantação. A lua cheia, vamos plantar tal plantação. E na época também a gente observava muito o sol, a gente não tinha relógio. E o horário nosso, a gente colocava pela sombra, meio-dia, aqui tal, conforme a sombra nossa, a gente tinha uma relação maior, né? A relação com o horário do relógio. É muito interessante isso. Nós vamos fazer um intervalo, depois você trouxe algumas fotos, né, algumas observações para a gente falar um pouco, temos a bandeira do Brasil para a gente entender um pouquinho também, um pouco desse estudo, e daqui a pouco nós voltamos. Nós estamos recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles e também o Denis Trizóglio, ele que é professor do curso de Astronomia, que acontece em Tupã a partir do dia 20 de fevereiro e vai durante todo o ano. Qualquer pessoa pode participar, basta ir no Colégio Indiavanuíri a partir das 8h30 todas as terças-feiras, mas nós vamos voltar a falar desse assunto depois do intervalo. Até já.